Ontem, o Departamento de Tesouro americano sancionou o ministro do STF brasileiro, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Mas o que isso funciona na prática? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje eu vou explicar exatamente como funciona a Lei Magnitsky, a arma mais poderosa que os Estados Unidos têm contra autoridades estrangeiras. Vou mostrar o contexto histórico que criou essa lei, como ela funciona tecnicamente, porque o STF está no radar americano agora. Fique até o final, porque isso pode mudar completamente o cenário político brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E ontem, uma notícia que tomou conta de todos os noticiários brasileiros. Mas deixa a gente entender melhor como que funciona e como iniciou, de fato, toda essa história que gerou a Lei Magnitsky. Para entender como essa lei existe, eu preciso voltar lá em 2019. Sergei Magnitsky era um advogado fiscal de 37 anos de Moscou. Ele descobriu o maior esquema de corrupção da história russa moderna, 230 milhões de dólares roubados do Tesouro Público russo. O esquema funcionava assim: funcionários corruptos roubavam documentos de empresas, transferiam propriedade para criminosos, alegavam prejuízos falsos e recebiam reembolsos tributários gigantescos. Era genial, mas criminoso. Magnitsky fez o que qualquer advogado honesto faria: denunciou tudo às autoridades russas. Nomeou os culpados, apresentou as evidências e esperou que a justiça fosse feita. Mas algo inesperado aconteceu. Ele foi preso, acusado exatamente dos crimes que havia denunciado, pelos mesmos funcionários que ele havia denunciado. Passou 358 dias na prisão, foi torturado, teve tratamento médico negado e morreu aos 37 anos em novembro de 2009. Bill Browder, um cliente americano de Magnitsky, transformou essa tragédia em uma verdadeira cruzada. Durante 3 anos, ele fez lobby no Congresso americano para criar uma nova arma contra a corrupção global. Em 2012, nasceu a Lei Magnitsky. Em 2016, ela virou global. Hoje, mais de 1.500 pessoas no mundo inteiro estão nessa lista e o número só cresce a cada ano. Os americanos entenderam uma coisa fundamental: quando autoridades corruptas roubam dinheiro público, esse dinheiro passa pelo sistema financeiro americano. Bancos de Nova York, contas em Miami, mansões em Los Angeles. Então, criaram uma lei que diz que se você viola direitos humanos ou é corrupto, não pode usar nosso sistema financeiro. E como o dólar é uma moeda global, isso significa isolamento econômico total. Imagine uma máquina que consegue desligar qualquer pessoa do sistema financeiro global em 24 horas. Essa máquina existe e ela se chama OFAC, Office of Foreign Assets Control. É como se fosse um comando central que controla o sistema circulatório da economia global. Quando eles apertam um botão, é como se cortassem toda a circulação financeira de uma pessoa em qualquer lugar do mundo. O OFAC tem um orçamento de 200 milhões de dólares por ano e 300 investigadores especializados. Para você ter uma ideia do poder, eles processam mais de 12 trilhões de dólares em transações todos os dias. É mais que o PIB inteiro do Brasil. E a Lei Magnitsky funciona principalmente como uma tríplice punição. Imaginem um condenado perdendo simultaneamente os seus bens, sua liberdade de locomoção e seu direito de trabalhar. É exatamente isso, mas em uma escala totalmente global. A primeira arma é o congelamento de ativos. É como se a pessoa morresse financeiramente, mas continuasse viva. Todo o dinheiro, toda a propriedade, todo investimento, tudo vira gelo instantaneamente. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você tem 10 milhões de reais numa conta no Itaú, mas essa conta recebe transferências internacionais que passam por Nova York. No momento que você é sancionado, essa conta fica inacessível. Não importa que você seja um banco brasileiro. Se a transação toca o sistema americano, ela congela. É como se fosse uma teia de aranha global. O sistema financeiro americano está no centro e qualquer fio que você toca, a aranha sente. SWIFT, Correspondent Banking, Clearing em dólares, tudo passa pelos Estados Unidos. O processo funciona assim: às 9 horas da manhã, você é incluído no SDN List, ou seja, a lista de sancionados com a Lei Magnitsky. Às 9h01, um alerta automático vai para 8.500 bancos no mundo inteiro. Às 9h02, qualquer transação sua automaticamente é rejeitada. É como se você vivesse como um leproso financeiro. Ninguém pode tocar em você sem se contaminar. Agora vem uma regra cruel, a regra dos 50%. Se você controla metade ou mais do que isso de uma empresa, a empresa inteira morre junto com você. É como se você fosse diagnosticado com uma doença contagiosa e toda a sua família fosse colocada em quarentena, mesmo estando saudável. Sua empresa, seus sócios, seus funcionários, todos ficam contaminados pela sua doença financeira. E aqui está o detalhe perverso: eles presumem que sua esposa e filhos agem por você. Então, se você transferir seus bens para sua família um dia antes da sanção, não adianta nada. A presunção legal é que você continua controlando através deles. Digamos que o ministro tenha 60% de uma empresa de consultoria jurídica. No momento da sanção, a empresa inteira para de funcionar. Os outros 40% dos sócios que não fizeram nada errado perdem tudo junto. A segunda arma é como se você e sua família fossem declarados persona non grata, não só nos Estados Unidos, mas progressivamente no mundo ocidental inteiro. Lembra dos exílios políticos da ditadura? É parecido, mas ao contrário. Você não é expulso do seu país, você é banido do resto do mundo. Vou tornar isso bem concreto. Imagina que você é um ministro do STF e tem um filho de
17 anos sonhando em estudar medicina em Harvard. No dia da sanção, esse sonho morre automaticamente. Não importa se o garoto tirar nota máxima no ACT, se for o melhor aluno do Brasil, ele jamais pisará em solo americano. Sua filha está fazendo intercâmbio na Califórnia, tem 48 horas para voltar ao Brasil antes do visto ser cancelado. Sua esposa tem uma viagem marcada para Nova York, cancelada automaticamente. E aqui tem um efeito dominó muito importante. Canadá tem a lei Magnitsky própria, Reino Unido também, União Europeia idem, e como se o mundo ocidental inteiro fechasse as portas para você e para sua família. A terceira arma, você vira um pária comercial. É como se tivesse uma doença contagiosa que ninguém quer pegar. Imagine alguém que foi flagrado colando numa prova importante. Mesmo depois de anos, outros estudantes hesitam em fazer o trabalho em grupo com essa pessoa, com medo de serem associados àquela trapaça. É exatamente assim que as empresas reagem a pessoas sancionadas. As multas por violar são de até 20 milhões de dólares para empresas, 250 mil dólares e 20 anos de prisão para pessoas físicas. Mas o medo vai além das multas. Digamos que você seja ministro do STF e tenha uma empresa de palestras. No dia da sanção, a Microsoft cancela a licença do Office da sua empresa. O Google bloqueia suas contas. A Amazon Web Services desliga seus servidores. Não porque você usou essas empresas para algo errado, simplesmente porque elas não podem correr o risco de continuar tendo qualquer tipo de relacionamento contigo. E aqui acontece algo fascinante do ponto de vista comportamental. As empresas ficam com tanto medo que exageram na cautela. É o que chamamos de overcompliance. É como numa epidemia, as pessoas evitam não só quem está doente, mas também quem esteve perto de quem está doente. Bancos cortam relações não só com os sancionados, mas com quem fez negócios com o sancionado. Você é sancionado na segunda-feira, na terça seu banco corta relações. Na quarta, o banco do seu escritório de advocacia corta também, com medo de qualquer tipo de associação. Na quinta-feira, até o banco do prédio onde fica o seu escritório fica nervoso. É um esquema cascata de medo que vai tomando conta de todo o redor do sancionado. Agora eu vou explicar como eles detectam tudo isso. É como ter um Big Brother financeiro que nunca dorme. Imagine o algoritmo do Facebook que sabe quando vocês vão terminar o namoro antes de vocês saberem. O sistema de detecção de sanções é assim, mas para o dinheiro. Cada transferência bancária tem códigos específicos. Toda transação deixa rastros digitais. Inteligência artificial cruza bilhões de dados em tempo real. É como se cada movimento financeiro fosse uma pegada digital que nunca vai se apagar. Você transfere 50 mil reais de uma conta do Brasil para uma conta na Suíça. Essa transferência passa por 3 bancos intermediários e 2 deles são americanos. Cada um desses bancos roda seu nome automaticamente contra a SDN List. Se bater, a transferência para instantaneamente. O OFAC usa a tecnologia de mapeamento de redes sociais para identificar qualquer tipo de conexão. É como se fizessem um LinkedIn do crime. Mapeiam quem conhece quem faz negócios com quem transfere dinheiro para quem. Sabe aquelas análises que mostram que você está a apenas 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo? Eles fazem isso com o dinheiro. E se você está a 2 graus de separação de alguém sancionado através de transações financeiras, você também entra nesse radar. O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como ter um detector de metal no aeroporto, mas para dinheiro sujo. Você usa cartão de crédito internacional numa loja em Miami? Aprovado em 3 segundos, porque o sistema confirma que você não está na lista. Uma pessoa sancionada tenta usar o mesmo cartão? Negado instantaneamente. E a loja ainda recebe um alerta para chamar a polícia. E por que isso funciona? Por causa de uma realidade brutal. 60% das reservas mundiais estão em dólar. 80% do comércio internacional usa dólares. É como se os Estados Unidos fossem donos de todas as estradas do Império Romano. Você pode até andar a pé pelos campos, mas se quiser usar as estradas principais, tem que seguir as regras de Roma. Mesmo uma transferência entre Banco do Brasil e Santander em reais pode passar pelo sistema americano se usar Correspondent Banking. É como se todos os caminhos financeiros levassem a Nova York. Agora, vou explicar como alguém entra nessa lista. É como uma máquina de moer reputações que funciona em 4 fases e uma vez que ela começa a girar, é quase impossível de parar. A primeira fase é uma coleta de inteligência. Imagine uma rede de informantes mais eficiente que a Interpol. É como se os americanos tivessem correspondentes investigativos espalhados pelo mundo inteiro. CIA, FBI, ONGs de direitos humanos, jornalistas investigativos, dissidentes políticos, até mesmo advogados e contadores que viram algo estranho. Cada informação é como uma peça no quebra-cabeça. Uma ONG reporta uma prisão suspeita, um jornalista publica sob censura, um dissidente político envia documentos, ou, aos poucos, o quebra-cabeça se forma. A segunda fase é uma análise legal. É como se existisse um tribunal invisível onde você é julgado sem saber que está sendo julgado. Imagine um júri composto por advogados do Departamento de Justiça, do Tesouro e do Departamento de Estado. Eles analisam cada evidência, cada alegação, cada documento. Mas você não tem direito à defesa, não sabe o que está sendo julgado, não pode apresentar sua versão dos fatos. O padrão de prova é reasonable basis to believe, base razoável para acreditar. É muito mais baixo que além da dúvida razoável do direito criminal. É como
como se condenado por indícios, não por provas conclusivas. E a terceira fase é uma decisão política. Aqui a coisa fica interessante, porque não é só uma questão legal, ela é principalmente política. É como se o imperador romano decidisse quem vive e quem morre na arena. O secretário do Tesouro, em coordenação com o secretário de Estado, toma essa decisão final. Eles consideram não só as evidências, mas também o timing político, as relações diplomáticas e a pressão do Congresso. Por exemplo, se as relações com o Brasil estão boas, talvez adiem a decisão. Se estão ruins, talvez acelerem essa decisão. É justiça misturada com geopolítica. Quarta fase é a implementação instantânea. É como uma guilhotina digital, rápida, eficiente e reversível. 9 horas, decisão tomada em Washington. 9h15, nome incluído no SDN List. 9h30, publicação no Federal Register. 9h45, alerta automático para 8.500 bancos globalmente. 10 horas, primeira transação bloqueada. 10h30, primeiros cartões de crédito cancelados. 11 horas, contas de e-mail corporativo desativadas. Meio-dia, a pessoa descobre pela imprensa que foi sancionada. É como acordar e descobrir que você morreu financeiramente durante a noite, mas ninguém te avisou. Os critérios legais são como 3 pecados capitais do mundo moderno. Primeiro pecado, violações significativas de direitos humanos. É como blasfêmia no sistema de valores ocidental. Aqui entram torturas, execuções extrajudiciais, perseguições sistemáticas, mas também, e aqui está o ponto crucial, supressão significativa de liberdades fundamentais. O segundo pecado, corrupção significativa. É como roubar do altar da democracia. Não precisa ser condenação criminal. Basta evidência credível do uso de cargo público para enriquecimento pessoal ou de familiares. E o terceiro pecado, e aqui está o que coloca o STF no radar, ações que minam processos democráticos ou instituições. É como se os americanos tivessem criado uma definição própria de democracia, e quem não seguir essa definição é considerado criminoso. Esse critério é perigosamente amplo, pode incluir manipulação eleitoral, mas também uso inadequado do sistema judicial, supressão de vozes dissidentes, interferência em processos democráticos. Para finalizar essa parte técnica, vou explicar como a tecnologia potencializa tudo isso. Imagine o algoritmo do Google que consegue prever o que vocês vão pesquisar antes de vocês digitarem. O sistema de sanções americano é assim, mas para comportamento político. Eles usam machine learning para identificar padrões. Se 10 pessoas com perfil no X foram sancionadas por comportamento Y, o algoritmo automaticamente coloca na lista a observação qualquer pessoa com perfil X que demonstre comportamento Y. Magistrados venezuelanos foram sancionados por usar o judiciário para perseguição política. O algoritmo agora monitora magistrados de outros países que demonstrem padrões similares. É como o detector de comportamento antidemocrático automatizado. Agora vou mostrar por que o STF está especificamente no radar americano e por que essa sanção aconteceu ontem. Isso não é só uma especulação, são documentos oficiais. Em março de 2024, o congressista Chris Smith, presidente da Subcomissão de Direitos Humanos Globais, enviou uma carta formal ao secretário do Tesouro solicitando uma investigação sobre o uso político do sistema judicial brasileiro. A carta menciona especificamente padrão sistemático de censura, prisões sem devido processo legal adequado e uso de inquéritos secretos para perseguição política. 3 relatórios publicados entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 alimentam essas preocupações. O primeiro deles é do Heritage Foundation, um relatório de 47 páginas, que documenta casos específicos que considera problemáticos. O segundo, Freedom House rebaixou o Brasil de livre para parcialmente livre em janeiro de 2025, citando especificamente interferência judicial em liberdades fundamentais. O Atlantic Council publicou em dezembro de 2024 um capítulo dedicado que chamam de Modelo Brasileiro de Controle Digital. Alegações específicas americanas. Vou explicar objetivamente quais são as alegações americanas, sem entrar no mérito se são procedentes ou não. Alegação número 1, a censura sistemática. Os relatórios americanos alegam que existe um padrão de censura prévia de conteúdo político, especialmente durante períodos eleitorais. Cito especificamente o bloqueio de contas, remoção de conteúdos e multas a plataformas digitais como evidências de suspensão sistemática da liberdade de expressão. A segunda alegação, violação das garantias do devido processo legal. Relatórios mencionam prisões preventivas prolongadas, inquéritos sem prazo definido e limitações ao direito de defesa. O Congressional Research Service, em relatório de janeiro de 2025, classificou essas práticas como incompatíveis com os padrões democráticos internacionais. A terceira alegação, o uso do sistema judicial para perseguição de opositores políticos. Os americanos veem um padrão onde investigações são abertas contra críticos do sistema. A Heritage Foundation especificamente menciona o que chama de instrumentalização da justiça para fins políticos. Baseado nos documentos disponíveis, 3 ministros são mencionados mais frequentemente nos relatórios americanos. Primeiro, aqueles envolvidos diretamente no chamado inquérito das fake news e decisões sobre redes sociais. Segundo, ministros que presidiram julgamentos considerados politicamente sensíveis pelos observadores americanos. E terceiro, autoridades envolvidas em decisões sobre processo eleitoral, que geraram questionamentos internacionais. Mencionar nomes seria irresponsável sem uma confirmação oficial, mas os padrões de investigação
investigação estão claros nos documentos. A pressão americana serve uma escalada previsível. Em janeiro de 2024, os primeiros relatórios de think tanks questionando erosão democrática. Em março de 24, primeira carta congressional oficial. Em junho de 24, audiências no Congresso sobre autoritarismo judicial na América Latina. Em setembro de 24, reuniões entre diplomatas americanos e organizações da sociedade civil brasileira. Em dezembro de 24, um relatório do Departamento de Estado menciona Brasil em sessão sobre preocupações democráticas. Em janeiro de 2025, o Congressional Research Service recomenda considerar todas as ferramentas disponíveis, linguagem típica antes das sanções. Baseando em precedentes internacionais, 3 cenários podem ter acelerado e, de fato, causado essas sanções. Primeiro, a escalada das práticas consideradas problemáticas pelos americanos. Segundo, casos que ganham repercussão internacional negativa. E o terceiro, pressão política interna dos Estados Unidos, especialmente de grupos de lobby brasileiros e americanos. Essas sanções aplicadas vão ter um impacto sem precedentes na história brasileira. Primeiro, o impacto diplomático, a maior crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos desde a redemocratização. Segundo, impacto político, questionamento internacional da legitimidade institucional brasileira. E terceiro, um impacto pessoal, isolamento total das autoridades sancionadas no mundo ocidental. Resumindo, a Lei Magnitsky é real, é poderosa e, além de já ter sido aplicada para uma autoridade brasileira, está sendo sim considerada, inclusive, para outras autoridades, principalmente do STF. Ela nasceu na morte de um advogado russo corajoso, evoluiu para uma ferramenta global de pressão política e agora pode atingir o coração do sistema político brasileiro. O funcionamento é técnico, mas o impacto é devastador. Congelamento de ativos, banimento familiar, isolamento econômico total. A questão não é se essas alegações são procedentes, isso cabe a cada um julgar. A questão é que os americanos acreditam que são, e isso basta para a aplicação da lei. A Lei Magnitsky mudou as regras do jogo global. Hoje, autoridades do mundo inteiro precisam considerar se suas ações podem ser vistas como problemáticas por Washington. E isso, independente da opinião que tenhamos sobre a legitimidade dessa interferência, é a nova realidade geopolítica. Se você quer entender como essas leis americanas afetam brasileiros, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários, você acha que os Estados Unidos têm o direito mesmo de sancionar as autoridades brasileiras e está correto em sancionar o Alexandre de Moraes? O debate está aberto. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Até a próxima.